A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos também aí do Facebook, agora junto com o pessoal do Kawai, que nós já estávamos aqui falando, né? Então, que Deus seja louvado, engrandecido por nós nesse momento, que nós venhamos falar com o nosso Deus aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, amém? Então, que seja o Senhor aí verdadeiramente o motivo da nossa alegria, que seja o Senhor o motivo da nossa canção. Nós venhamos falar com Deus e falar: Deus, a nossa necessidade ela é tremenda da tua presença. A nossa necessidade diante do Senhor, ela é todos os dias, todo minuto, todo segundo, nós sentimos a necessidade de estar falando contigo, sentimos a necessidade de colocar a nossa vida no altar, porque sem o Senhor nós não nos perdemos, né? Sem o Senhor nós nos enveredamos por caminhos que verdadeiramente não agrada a Ti. Então nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, tudo que fizemos que não Te agrada. Mas que o Senhor venha pegar nas nossas mãos nesse dia de hoje, nos instruir conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Assim como o Senhor fizera no princípio, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Amém? Então que nós venhamos na data de hoje, nesse momento, estar falando com Cristo, dizendo a Cristo que nós necessitamos da sua presença magnífica, da sua presença maravilhosa. Amém? Então, é mais um dia que nos fez o Senhor, é mais um momento que nós já estamos aqui nessa programação, é uma programação chamada Tabernáculo do Deus Altíssimo, a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui no Rio de Janeiro. Amém? Então, deixa eu colocar aqui, meu amado irmão, para nós estarmos falando dessa programação. Amém? Então, nós temos aí essa alegria, né, de fazer essa programação todos os dias pela manhã. Nós estamos aí fazendo essa programação e você sempre é o nosso convidado especial. Nós estamos aqui da Travessa Souza Andrade, número 123, no bairro de Cascadura, Rio de Janeiro. E nós começamos aí esses trabalhos às 6 horas da manhã. Nós temos um texto para trazer para os amados irmãos, que é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 23 e 24. E a reflexão nós temos trabalhado aí a respeito do Livro dos Mártires. É um livro de John Fox, é muito abençoado e eu quero estar compartilhando com os meus amados irmãos. A data de hoje é 3/7/2023. Essa é mais uma data, é mais um dia que nos fez o Senhor. Por causa disso, nós nos alegremos e regozijemos nele. Amém? Glória a Deus. Amém? Glórias àquele que tudo pode. Eu tenho deixado também 2 links aí dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos amigos que estejam aí acessando, né, esses links, estejam assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente. E nós temos aí um imenso prazer a cada dia de estar nos doando ao Senhor. Amém? Que maravilha nós podemos estar juntos nessa manhã, falarmos a respeito do nosso Deus, esse Deus que vive, esse Deus que reina para todos sempre. Amém? Então, maravilha de Deus. Eu quero estar orando em primeiro lugar nessa manhã, quero estar clamando juntamente com os meus amados irmãos. Amém? E que Deus esteja aí derramando, né, do seu poder da assunção. Esteja orando comigo, fale com Deus aquilo que você tem necessidade, aquilo que Deus pode fazer e operar na sua vida. Eu creio que tudo, mas nós temos que colocar diante dele as nossas necessidades. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos nessa manhã, Senhor, de estarmos aqui reunidos no teu nome.
Que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção. Venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Que o Senhor venha, Senhor Deus, olhar, Senhor Deus, para os teus servos, ó Pai, com olhar de misericórdia. Porque assim como diz, Senhor Deus, Jeremias, Senhor Deus, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que teu Espírito Santo esteja intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, ó Pai, junto a Ti. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, cada um de nós tem, Senhor Deus, um a fazer nessa manhã, Senhor Deus, cada um que, aleluia, Senhor Deus, recebeu de Ti, Senhor Deus, mais um dia de oportunidades, ó Pai, mais um dia, Senhor Deus, de fôlego de vida, mais um dia, Senhor Deus, que o Senhor nos despertou, Senhor Deus, uns irão, Senhor Deus, para o seu trabalho, outros para a sua escola, assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, muitos, ó Pai, têm, Senhor Deus, aleluia, fazeres nesse dia de hoje, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor a nossa vida, Senhor Deus, aleluia, pedindo ao Senhor que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, colorindo, Senhor Deus, a cada passo, ó Pai, da nossa estrada, Pai, fazendo com que nós venhamos, ó Pai, a cada momento, ó Pai, a cada, aleluia, passo que dermos, ó Pai, temos ó, a alegria, a felicidade vinda do Senhor, ó Pai, que o contentamento, ó Pai, necessário, ó Pai, vem de Ti, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, todos os povos e nações, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, experimentado uma vida contigo, Senhor Deus de Israel. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja agindo, Senhor Deus, com poder e bondade, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas, ó Pai, para a honra e glória do teu poderoso nome. Assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça resplandecer da tua glória, Senhor, na vida, Senhor, de minha irmã, na vida de meu irmão, ó Pai, que o milagre, Senhor Deus, que tanto precisam, ó Pai, o Senhor venha, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, na vida de cada um. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja tomando, Senhor Deus, o nosso pastor Márcio da Silva, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, fortalecendo ele, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que ele seja uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, pois, aleluia, hoje, Senhor Deus, ele irá passar, Senhor Deus, por uma operação cirúrgica, Pai. Assim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, o ajudar, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, estar com os teus santos anjos, ó Pai, acampados ao redor do teu servo, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, da sua esposa, Senhor Deus, missionária Núbia Guzmão, Senhor Deus, fortalece, Senhor Deus, a tua serva, Pai, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, de modo, Senhor Deus, precioso, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, da tua ungida, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, pastor Valmir nas tuas mãos, toma, Senhor Deus, missionária Cíntia, Senhor Deus, Moisés, Senhor Deus, filho do casal, toma também, Senhor Deus, pastor, aleluia, oh Deus, José, Senhor Deus, a missionária Cláudia, toma toda a sua família nas suas mãos, esteja, Senhor Deus, oh Deus, entrando, Senhor Deus, com as providências, Pai, necessárias, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, do teu ungido. Ajuda-os, ó Pai, a romper em fé, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, a nossa missionária Lucinéia nas tuas mãos, ó Pai, da saúde, paz, alegria, prosperidade, determinação, vá, Senhor Deus, à frente, ajuda, Senhor Deus, a tua serva, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, se fortalecendo na tua presença, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Manuel, da saúde, ó Pai, ó Deus, aviva, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que os teus servos, ó Pai, venham, Senhor Deus, crescer, Senhor Deus, na tua graça, no teu conhecimento, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, Pai, aleluia, Senhor Deus, a romper com as barreiras, esteja nos ajudando, ó Pai, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, também, Senhor Deus, coloco nas tuas mãos, ó Pai, diaconisa das lírias, Senhor Deus, favorece a tua filha, Senhor Deus, no ir, no vir, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, esteja, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ajudando ela, Senhor Deus, com, aleluia, sua família, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, Ana Paula nas suas mãos, toma também, Senhor Deus, seu casamento, toma o Pedro Igor, Senhor Deus, seu esposo, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, a Giovana, Senhor Deus, nas tuas mãos, faz um milagre, Senhor Deus, aleluia, na vida também, Senhor Deus, do Paulo César Júnior, ó Pai, da sua esposa Márcia, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a Valentina nas tuas mãos, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, também na vida da Nicole, Pai, fazendo, Senhor Deus, com que ela cresça na tua graça, no teu conhecimento, assim, Pai amado, Pai querido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, eu louvo, engrandeço, Senhor Deus, e magnifico, Senhor Deus, o teu poderoso nome.
Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja tomando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, também, Senhor Deus, o diácono William, Senhor Deus, esteja tomando a irmã Elaine, Senhor Deus, dando saúde a ela, o Efraim, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, toma o irmão Luiz, a Leitinha, Senhor Deus, toma o Ivan, a sua família, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma a missionária Diva, Senhor Deus, cuida dela, da saúde, paz, alegria, prosperidade, toma o pastor Carlos nas tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, esteja, Senhor Deus, tocando, Senhor Deus, aleluia, na minha coluna, Pai, fazendo, Senhor Deus, com que eu seja restabelecido, Senhor Deus, pelo teu poder, pela tua unção, Senhor Deus, pelo teu sobrenatural. Nos ajuda, Senhor Deus, aleluia, nesta manhã, faça de nós, ó Pai, instrumentos, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, aleluia, dos amados irmãos que nos acompanham sempre, Senhor Deus, pelas lives, Senhor Deus, a Maria e Ribá, Senhor Deus, toma ela nas tuas mãos, ó Pai, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus, a nossa diaconisa da Síria, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, a Marina Salles Andrade, Vanir, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, o nosso amado irmão José Vidal, Senhor Deus, Irene Carvalho, toma também em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Noemi Souza, que o Senhor esteja envolvendo, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus, com as tuas mãos poderosas, também a Ênia, Senhor Deus, toma a Ênia nas tuas mãos, guarda, Senhor Deus, ela, Senhor Deus, ministra sobre ela, toma também o professor Fernando Lopes, ó Pai, a irmã Kátia, Senhor Deus, esteja cuidando, ó Pai, dos teus filhos e filhas, Pai, para a honra e glória do teu precioso nome. Também, Senhor Deus, em nome de Jesus, quantas pessoas já estão comigo, ó Pai, nessa hora, Senhor Deus, da manhã, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, já passa de 300 pessoas aqui, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dessas pessoas, ó Pai, manifestando, Senhor Deus, a tua glória, derramando, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção, ó Pai, são petições, ó Pai, aleluia, muitas vezes, ó Pai, que estão nos corações, ó Pai, nos pensamentos, as necessidades, ó Pai, que eles anseiam, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor Deus, de uma forma abundante e transbordante, pois o teu milagre, Senhor, nós necessitamos da tua cura, Senhor, da tua presença santa, do teu sobrenatural. Cuida também, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, Senhor, daquelas pessoas que estão em situação de rua, Senhor Deus, eu estou aqui, Senhor Deus, e faz um frio, ó Deus, só o Senhor sabe, Pai. Imagina aqueles que estão, Senhor Deus, nas sarjetas, imagina aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, passando, aleluia, por momentos difíceis em sua vida, Senhor Deus, sem ter um local, Senhor Deus, para morar. Muitas vezes, Senhor Deus, estão com a sua família, Senhor Deus, debaixo das marquises. Muitas vezes, Senhor Deus, a opção, Senhor Deus, de um alimento, ó Pai, está, Senhor Deus, numa lata de lixo, ó Deus, num recurso, ó Pai, a respeito de esmolas. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te imploro, Pai, ajuda, Senhor Deus, desfavorecidos, ó Pai, nessa manhã, as pessoas que têm passado, Senhor Deus, por situações dificílimas. Pai Santo, Pai querido, amado, quantos estão, Senhor Deus, nos manicômios, ó Pai? Quantos estão, Senhor Deus, nas prostituição? Quantos estão, Senhor Deus, nas bocas de fumo, ó Pai? Quantos estão nos crimes, ó Pai? Quantos estão, Senhor Deus, nas cracolândias, ó Deus? O Senhor pode, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, encarecidamente, Senhor Deus, mudar, Senhor Deus, a mente e o coração, Senhor Deus, para que sejam, Senhor Deus, reestabelecidos, Senhor Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Sim, trabalha, Deus, nós te invocamos, ó Pai, nós clamamos ao Senhor. Muda o quadro, ó Pai, dessas pessoas, que sejam, Senhor Deus, bênçãos, ó Pai, aleluia, para a vida deles, ó Pai, para a vida, Senhor Deus, de suas famílias. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, venha, Senhor Deus, com o teu sobrenatural, com as tuas mãos potentes, faça, Senhor Deus, com que venham, Senhor Deus, crescer, Senhor Deus, na tua graça, no teu conhecimento, que as maravilhas do Senhor, ó Pai, estejam, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico, exalto, Senhor Deus, o teu poderoso nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão em abrigos, ó Pai, centros de recuperações, ó Pai, as senhoras, ó Pai, que estão passando, Senhor Deus, pela maternidade, Senhor Deus, cuida daqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, estado acamados, ó Pai, clamando, Senhor Deus, pelo seu socorro e fortaleza. O Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor morreu a nossa morte, pagou um preço de sangue, Senhor Deus, para que nós tivéssemos vida, vida em abundância. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nos fortalece,
Dá vitória, Senhor Deus, aos teus filhos. Quantos estão, ó Pai, aleluia, em cadeiras de rodas, ó Pai. Quantos estão, Senhor Deus, usando muletas. Quantos estão, Senhor Deus, coxos, ó Pai. Ah, Deus de Israel, quantos estão mudos, surdos, ó Pai. Quantos estão cegos, ó Pai. Mas o Senhor, ó Deus, é Deus quem restaura, é Deus quem faz infinitamente mais. Assim, Deus, eu te peço encarecidamente, Pai. Quantas pessoas têm clamado ao Senhor, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, ó Pai. Visita, Deus de poder, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais na vida deles, ó Pai. Traga, Senhor Deus, a vitória para a honra e glória do teu poderoso nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, aquele que tem clamado, Senhor Deus, por uma porta aberta, para levar, Senhor Deus, o pão de cada dia para seus filhos e filhas, ó Pai, para a sua família. Cuida, Senhor Deus, abrindo portas, ó Pai, para que ele possa, Senhor Deus, ter, Senhor Deus, a remuneração necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, Senhor Deus, nós louvamos, engrandecemos e magnificamos ao teu poderoso nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Nós queremos orar, pedir a Deus também pela igreja perseguida, pela igreja que sofre perseguições em todo o mundo. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja aí abençoando os nossos amados irmãos, né? Já estão conosco aqui, o fã-clube, né? Belíssima Santos, né? Oi, pessoas, aleluia, glórias a Deus. Aurélio, né? Tão interessante, que Deus te abençoe, Aurélio. E Deus esteja aí realmente visitando você também. Maria Eduarda Dias, né? Que Deus esteja abençoando. Nives Ibrahim, aleluia, que Deus esteja te abençoando, Deus esteja abençoando. Maria do Rosário, que Deus esteja aí visitando a cada amado irmão, a cada amada irmã nessa manhã. São muitas pessoas para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já estamos aqui aproximadamente 500 pessoas, né? Que maravilha, né? Deus é muito bom, né? Que Deus esteja abençoando você então, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bem? Então, meu amado irmão, quero ler com os meus amados irmãos Atos, capítulo 20, 23 e 24. Atos, capítulo 20, né? O apóstolo Paulo, ele faz uma queixa aí, ele fala a respeito das lutas que ele tem passado, situações que tem enfrentado. Nós vamos ver que não tem sido fácil. O apóstolo Paulo é um homem que enfrentou situações difíceis na sua vida, né? E a gente precisa entender que Deus, ele opera tanto querer conforme efetuar. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Síria, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida. Já orei nessa manhã pela sua família, amém? Deus esteja abençoando aí, operando na vida de todos, fazendo infinitamente mais na sua vida também, que Deus esteja te dando saúde, força, coragem, para estar, Deus aí, entrando com providências, né? Em tudo que a amada irmã colocar diante do Senhor. Então, Atos, capítulo 20, 23 e 24. Vamos estar colocando a nossa vida no altar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, maravilhoso Senhor que tudo pode. Aqui, meu amado irmão, em Atos capítulo 20, né, 23 e 24, diz assim: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo, deixa o pastor Carlos voltar um pouquinho atrás aqui para ficar melhor entendido. Quero começar aqui do versículo 17 para nós ter o melhor entendimento, amém? De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me importei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade
e com muitas lágrimas e tentações, que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, como nada que inútil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente, e pelas casas, testificando tanto aos judeus como a gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo: me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, ou Xúria canta lamada xéria, e aleluia, o meu ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho, aleluia, de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem, aleluia, passei pregando, ó Deus de Israel, o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre, aleluia, que o Espírito Santo vos contribui, aleluia, ou melhor dizendo, vos constitui bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não, aleluia, perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de, aleluia, de que durante 3 anos não cansei, aleluia, e não cessei, dia e noite, de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos, de que ninguém, aleluia, cobicei prata e nem o ouro, nem as vestes. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, aleluia, trabalhando assim, é necessário auxiliar aos enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pus-se de joelhos, aleluia, e orei com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando ao pescoço de Paulo, o beijavam. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanhando-no até o navio. Oh, aleluia! O apóstolo, meu amado irmão, minha amada irmã, ele diz que, aleluia, nada é mais precioso para ele do que anunciar a palavra do Senhor. Nada é mais precioso para o nosso amado apóstolo Paulo. Nem a sua própria vida é mais preciosa do que fazer conhecido o mistério de Deus.
Nós precisamos, amados irmãos, saborear essa palavra. Esta é a palavra certa. Nós precisamos respirar, que essa palavra ela venha entrar na nossa vida como água e sair pelos nossos poros como suor. A gente precisa entender, amados irmãos, que tem que fazer parte de nós. Nós precisamos entender isso. Porque Deus, aleluia, Ele é maravilhoso para mim, Deus é maravilhoso para ti e para vós outros. Deus é maravilhoso isso para todos nós, amém? Glórias a Deus. Então a palavra, eu irei pregar essa palavra, se assim Deus permitir, né? Na terça-feira, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Lembra aí, minha diaconisa da Síria, a senhora sempre coloca essa palavra aí nas lives, né? Coloca aí pra gente estar lembrando, né? Dessa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos colocado aí na boca, no coração, na mente, né? E também Gisélia, né? Gisélia Chagas, né? Já é bem conhecida nossa aqui, seja bem-vinda. Bom dia, minha amada irmã. Que Deus esteja te abençoando, né? A Biquila, né? Ela está dizendo, eu amo a palavra do Senhor, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Eu quero dar uma palhinha, né? Antes da gente estar terminando no livro de John Fox, né? É um livro que a gente tem estudado, que fala dos mártires da igreja protestante, né? Que morreram aqui, muitos deles morreram pelas perseguições. E a Biquila, seja bem-vinda, também muito conhecida também entre nós aqui. Eu já estou conhecendo as pessoas que estão entrando aqui, né? Então eu tenho conhecido, já tenho conhecido, né? Igual a Gisélia Chagas já é conhecida, a Biquila, tem algumas pessoas que eu já estou conhecendo na live aqui. Tem um outro amado irmão aqui, Maria Eduarda também, já estou conhecendo, né? O Aurélio também tem umas outras pessoas aí que eu já estou conhecendo assim de nome, né? Já estou me familiarizando com as pessoas, né? Deus esteja abençoando vocês aí em nome de Jesus Cristo, amém? Então, amados irmãos, o livro de John Fox, ele trata, né, das pessoas que foram perseguidas, a igreja perseguida, né? A igreja que sofreu muito por causa dos papas na época da Inquisição. Os papas da Igreja Católica, né? Eles perseguiam, torturavam tremendamente aqueles que protestavam, porque queria ter uma fé independente, queria adorar somente a Deus. E os papas católicos queriam fazer com que aquelas pessoas adorassem aos ídolos, eles queriam adorar somente a Deus, conforme a palavra está escrita, amados irmãos, em Êxodo capítulo 20. Também está escrita aí, conforme a gente sempre tem falado, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, né? Que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, um homem, que veio e peregrinou no nosso meio nessa terra. Essa é a fé que nós professamos, nós protestantes. Então, quem, aleluia, queria ler a palavra do Senhor, o Novo Testamento ou o Velho Testamento, era perseguido, era morto, era queimado em aquelas tenazes, né? Como você acende a churrasqueira, aquilo fica em brasa viva. Os homens que não adorassem mais de escultura e não renunciassem à sua fé protestante, era lançado na churrasqueira e queimado vivo, era colocado em como se diz, fogueiras, né? Colocava lenha debaixo deles e metia fogo. Era abertos as suas entranhas, que como se diz assim, o seu intestino grosso, delgado, saía como linguiça assim da sua barriga. Eram mortos, decapitados, jogavam no mar com pedras amarradas nos pés. Situações horrendas. As mulheres eram estrupadas, isso tudo eles faziam em nome da sua fé.
E nós precisamos entender que os protestantes sofriam, eles eram dizimadas cidades inteiras por causa da fé que professavam. Então, a nossa fé, o protestantismo, ele sofreu muito para que nós tivéssemos uma Bíblia nas nossas mãos. E nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor Jesus Cristo tem mudado o quadro e nós hoje temos aí a liberdade, mas muitos amados irmãos, muitas amadas irmãs em países, ontem eu estava vendo, são vários países que não aceitam ainda essa palavra, são vários países que não têm aí esse amor pelo Evangelho, não são cristãos, que adoram aí ou outros, né, outras religiões e que perseguem o cristianismo. Então nós precisamos orar pelos nossos amados irmãos, precisamos aí estar buscando o Senhor em todo o tempo, e nós podemos ter essa oportunidade de estar aqui todos os dias de manhã para louvar, para engrandecer o nome do nosso Deus. Então, eu quero ler hoje uma parte que diz assim: históricos das perseguições no Marqueseado, ou melhor dizendo, Marquesado de Saluces. Histórico das perseguições no Marquesado de Saluces. O Marquesado de Saluces, que situa no limite meridional dos vales Piemonte, em 1561. Piemonte é onde mataram muitos amados irmãos e acabaram com a cidade, destruíram a cidade toda, por causa que toda aquela cidade era protestante, adorava ao Senhor Jesus. Era um habitado por muitos protestantes. Então o marquês, proprietário daquelas terras, instigado pelo Papa, deu início a uma perseguição contra estes. Começou por desterrar os ministros, e se eles recusassem a abandonar a sua comunidade, eram encarcerados e severamente torturados. Contudo, suas vidas eram conservadas. Pouco depois, o marquesado caiu em opressão do Duque de Saboia, o qual enviou cartas circulares a todos os habitantes da cidade, a fim de dizer-lhes que esperava ver um pouco que o povo frequentasse as missas. Aí a gente está vendo que eles eram obrigados. Os habitantes de Saluces, ao receberem esta carta, enviaram-lhe como resposta uma missiva comunitária. O duque, após ler a carta deles, não os ameaçou imediatamente, porém, ao final enviou-lhes um comunicado a fim de dizer-lhes que, se não aceitasse pacificamente frequentar as missas, deixassem os seus domínios dentro de 15 dias. Assim foi a ameaça feita pelo Duque de Saboia. Os protestantes, diante deste inesperado documento, enviaram um representante à presença do Duque para que conseguisse a sua revogação, ou pelo menos fosse mais moderado. Porém, os seus protestos foram vãos. O conde deu-lhe a entender que sua decisão era irrevogável. Alguns foram suficientemente fracos para aceitarem ir à missa,
a fim de evitarem o desterro e perseverarem a sua, ou melhor dizendo, preservarem as suas propriedades. Outros se foram com todas as posses a outros países, e muitos deixaram passar o tempo de tal maneira que se viram obrigados a abandonar tudo que tinha de valor e deixar o marquesado a toda a pressa. Os infelizes que ficaram para trás foram presos, saqueados e mortos. Assim, os papas perseguiam, matavam, destruíam, roubavam as posses daquelas pessoas fracas, no sentido de autoridade, mas cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Históricos das perseguições nos vales de Piemonte no século XVII. O Papa Clemente VIII enviou missionários ao Vale de Piemonte para induzir os protestantes a renunciar à sua religião. Esses monges erigiram mosteiros, em várias partes dos vales e causaram muitos problemas aos cristãos reformados, onde os conventos apareceram não somente como fortalezas para dominar, mas também como refúgio para todos que lhes fizessem quaisquer danos. Os protestantes fizeram uma petição ao Duque de Saboia contra esses missionários, cuja insolência e maus tratos tornaram-se intoleráveis. Porém, ao invés de fazer-lhes justiças, prevaleceram os interesses dos monges até o ponto do duque publicar um decreto em que declarou ser necessária apenas uma testemunha em juízo contra um protestante, e que qualquer pessoa que pudesse lograr a convicção de uma reforma por qualquer crime teria o direito a uma recompensa no valor de 100 coroas. Pode-se facilmente imaginar que, ao publicar-se um decreto dessa natureza, muitos protestantes caíram como mártires ante o perjúrio e a ganância, porque vários papistas residentes nas vilas estavam dispostos a qualquer juramento contra um reformado, por amor à recompensa, para logo se dirigirem velozmente aos sacerdotes a fim de obterem a absolvição por seus falsos juramentos. Se algum católico mais consciente do que os demais censurava esses sujeitos por seus crimes atrozes, corria o risco de ser ele mesmo denunciado e expulso, ou melhor dizendo, exposto a favorecedor de herege. Os missionários fizeram todo o possível para conseguir os livros dos protestantes, a fim de os queimarem. Os reformados, por isso, empenharam para escondê-los. Os monges, então, escreveram ao Duque de Saboia para os castigar, os protestantes, pelo horrendo crime de não entregarem as suas Bíblias, livros de oração e tratados religiosos. Enviou vários soldados para que revistassem as suas casas. Estes militares causaram grandes estragos nas residências dos reformados e destruíram tamanha quantidade de alimentos e bens que muitas famílias ficaram completamente arruinadas. Para ver o quanto eram malignas as perseguições que aconteciam com os nossos amados irmãos que passavam por toda essa situação. Amém?
para elementar tanto quanto possível a apostasia dos protestantes, o Duque de Saboia fez uma proclamação em que dizia, para incentivar os hereges a que se tornem católicos, o que representa a nossa vontade, beneplácito. Assim, expressamente ordenamos que todos os que abraçarem a Santa Fé Católica gozarão de uma isenção de todos e de cada um dos seus impostos pelo período de 5 anos, ao contar do dia de sua conversão. O Duque de Saboia estabeleceu também um tribunal intitulado Conselho para Extirpação dos Hereges. Esta corte era responsável por fazer indagações sobre os antigos privilégios das igrejas protestantes e dos decretos que foram promulgados de tempos em favor dos reformados. Porém, a investigação desses assuntos foi conduzida com mais descarada parcialidade. Manipulou-se o sentido das velhas cartas de direitos e empregaram sofismas para perverter o sentido de tudo o que tendia a favorecer os reformados. Como se todas estas duras ações não fossem suficientes, o Duque publicou pouco depois um edito no qual determinava expressamente que nenhum protestante poderia ser professor ou tutor, nem público, nem particular, e não indiretamente, ou melhor dizendo, e não ousasse a ensinar nem arte, nem ciência, nem quaisquer idioma, direto ou indiretamente, a alguém, independentemente da religião do aprendiz. Esse edito foi seguido imediatamente por outro, o qual decretava que nenhum protestante devia ocupar quaisquer posto de benefício, confiança ou honra, para deixá-lo todo atado e como instrumento certo de uma perseguição próxima. Promulgou-se um edito final em que se ordenava positivamente que todos os reformados deveriam ir à missa. A publicação de um edito desta ordem é comparada a hostear de uma bandeira vermelha, porque a consciência certa do mesmo seria o assassinato e o sangue. Um dos principais a atrair a atenção dos papistas foi Sebastião Bassan, um zeloso protestante preso pelos missionários, encerrado, atormentado por um período de 15 meses e finalmente queimado. Diante dessa perseguição, os monges sequestraram para roubar os filhos dos protestantes, a fim de criá-los secretamente como católicos. Olha o ponto que chegaram. Situações assim aconteceram. Arrebatavam as crianças dos reformados à força e, caso não encontrassem quaisquer resistência, assassinavam os pais para dar maior força à perseguição. O Duque de Saboia convocou uma Assembleia Geral dos Nobres Católicos, na qual se promulgou um solene edito contra os reformados, que continha muitos artigos e incluía várias razões para extirpar aos protestantes, entre os quais estavam as seguintes: pela preservação da autoridade papal, para que toda a renda eclesiástica estivesse sujeita a única forma de governo, para unir todos os partidos em honra a todos os santos e as cerimônias da Igreja de Roma,
Este severo edito foi seguido por uma ordem cruel, publicada em 25 de janeiro de 1655, sob a ascensão do duque por André Gastaldo, doutor em leis cíveis. Esta ordem estabelecida que todos os chefes da família, como os respectivos componentes de cada residência da religião reformada, independentemente de sua classe social, fortuna ou condição financeira, sem exceção alguma, dos habitantes e possuidores de terra em Lucerna, Bibiana, Campiglione, Sandias, da publicação da ordem, retirar-se, pois estava expulso dos lugares, e o seu beneplácito em particular, Bíbio, Angrogne, Vilário, retrata Horata e Candado de Bonete. Tudo isso deveria ser levado ao cabo sob pena de morte e confisco de casas e bens, a não ser que dentro do prazo se convertessem ao catolicismo. É fácil de imediato se conceber que uma fuga com um prazo tão curto, em meio a um inverno, não era uma grata tarefa, especialmente em um país rodeado de montanhas. A ordem repentina afetava a todos, e coisas que foram apenas observadas em outras ocasiões apareciam agora evidentemente. Mulheres grávidas ou as que acabavam de dar à luz não se constituíam em exceções para esta súbita ordem de desterro, pois todos estavam incluídos. Infelizmente, aquele inverno era inusitadamente severo e rigoroso. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, era a perseguição dos protestantes, a perseguição daqueles que passavam por esse inferno, por essa situação caótica. Mas Deus, Ele é fiel, Ele tem preservado a minha vida, Ele tem preservado a sua vida. Até o dia de hoje eu clamo a Deus para que você esteja aí orando juntamente com o pastor Carlos, clamando a Deus para que nós venhamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar e colocar a nossa vida diante desse Deus que tudo pode. Amém? Então, o que eu quero dizer aos amados irmãos, a historicidade da igreja, ela é uma verdade. O nosso povo, o protestantismo foi muito perseguido. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar daquele que vive e reina para tudo sempre. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus te abençoe, Deus te proteja, seja bem-vinda no nosso meio sempre. Que Deus esteja abençoando a sua família, seu dia, Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos, amém? Glórias a Deus. Então aqui, Patrick, né? Deus esteja abençoando Patrick, Deus esteja abençoando também a Semangate, Gustavo,
Que Deus esteja abençoando aí Gustavo, muito prazer, Gustavo. Deus esteja abençoando ao Henry, né? Henry Feijó, como se chama? Meu nome se chama Carlos Henry. Que Deus esteja te abençoando aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rafaela, muito prazer. Deus esteja te abençoando. Ana Fidelis, que Deus esteja te abençoando. A Rose também, Deus esteja abençoando. A Edileuza Santos, Deus esteja abençoando esses amados irmãos que já passam de 1.300 pessoas aqui nessa manhã. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Quero dar uma paradinha aqui hoje. Amanhã a gente, em nome de Jesus Cristo, a gente dá sequência a esse trabalho. Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e tem feito infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado. Que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todo mal e fazendo com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Aviva a tua obra, Senhor, no meio do teu povo e a notifica, Pai, para que possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescer na tua graça e no teu conhecimento. Abençoa, Senhor Deus, a todos aqueles que estão, Senhor Deus, clamando, Senhor Deus, pelo teu socorro. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja nos ajudando nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, Deus esteja protegendo e guardando, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Edileuza, ela está pedindo assim: bom dia, a paz do Senhor, pastor Carlos. Ore pelos meus filhos, pelo meu esposo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma Edileuza, Senhor, seus filhos, seu esposo. Toma sua casa nas suas mãos, protege, guarda, livra do mal. Esteja, Senhor Deus, derramando, ó Pai, da unção do teu poder. E que todos possam, Pai, ser revestidos, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, para que seja uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos. Assim, Senhor Deus, toma a dona Edileuza nas tuas mãos, ó Pai, e faça resplandecer da tua glória sobre ela e sobre todos os nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, Pai, que as santas, aleluia, santo mover do Espírito Santo esteja sobre ti, sobre toda a igreja. Amém? Que Jesus Cristo venha aí rapidinho buscar a sua igreja para a gente morar no céu. E nós agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Um abração a todos. Fica na paz. Deus abençoe. Deus proteja. Deus guarde. Amém? Então, meus amados irmãos, eu não sei até quando, né, nós podemos ficar no ar, né, com essa mensagem, mas aqui está escrito: por favor, permaneça de bom humor e respeite os outros ao conversar conteúdos violentos e sangrentos, pornografia, vulgar relacionados a fumar, a beber, danos pessoais, cumplicidade no crime, fraude no jogo e outros comportamentos impróprios são estritamente proibidos na plataforma do Kawai. A plataforma tem o direito de suspender e fechar a conta dos infratores, né? Graves serão considerados legalmente responsáveis. A gente não sabe até quando nós podemos falar desse poder salvífico, dessas coisas que aqui vem como denúncia, né, das atrocidades que aconteceram com os nossos amados irmãos. Mas enquanto nós pudermos, nós estaremos aí ministrando a respeito do livro de John Fox, o livro dos mártires, as atrocidades que aconteceram com os nossos amados irmãos no passado. Aqui fala da historicidade da igreja protestante, que passou por maus bocados até chegar ao ponto que nós estamos. Eu lembro quando eu era criança, né, que havia uma repulsa muito grande àqueles que eram protestantes. Eu era católico, mas aqueles que eram protestantes, eles eram olhados de uma forma diferente, até uma forma assim de desprezo, uma forma como se eles fossem umas pessoas assim, vampiros. Isso há 53 anos atrás. Então, a gente precisa entender que há um ranço
mas a gente precisa também buscar o Espírito Santo do Senhor e falar: Senhor, lava, esteja fazendo infinitamente mais. Outro dia mesmo no telefone, a minha irmã estava falando comigo, quando passou para o meu irmão, sem assim, uma forma assim, imperceptível, eu falei: a paz do Senhor para o meu irmão de sangue. Ele desligou o telefone, ele falou: não nasci crente, ele é crente que ele fica para lá. Ele desligou o telefone, como se diz assim, ele passou o telefone para minha irmã e não me atendeu. Então, as situações ainda assim, nos dias atuais, acontecem, mas nós precisamos guardar o nosso coração e falar: avante para o alto, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus, esperança da glória. Amém? Em nome de Jesus Cristo, vamos estar nos fortalecendo naquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então, que Deus esteja te abençoando. Um bom dia a todos. Deus esteja protegendo, guardando e livrando do mal. Que seja uma bênção a vida de vocês. Maria, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Gabriel, Deus abençoe a cada um de vocês, né? Maria, Milha, que Deus esteja abençoando. Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Nós passamos aqui, amados irmãos, de 1.400 pessoas, para nós termos a ideia de como é bom servir ao Senhor, de como é bom estar buscando ao Senhor. Isso é tremendo, né? Deus esteja abençoando todos vocês, derramando dessa paz salvífica sobre a vida de cada um de vocês. Seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês. Fica na paz. Deus abençoe.